Olá, tudo bem? Me chamo Alexandre e eu mais uma vez aqui com a AD em minha sala de cinema. Hoje eu vou falar sobre como ajustar o subwoofer, fazer o setup do subwoofer, a primeira instalação. Claro que é uma instalação básica, que eu sempre faço, tá? Pode ter vários outros tipos de ajustes, né? E bom, se você souber algumas coisas que sejam relacionadas a isso, uns ajustes mais específicos aí, manda para nós aqui para a gente divulgar e a gente aceita aí qualquer opinião aí que a gente possa lançar. Então vamos lá, vamos fazer bem rápido aqui, porque é um vídeo bem curto, né? O primeiro botão que a gente encontra aqui, tá? Em todo subwoofer é um botão de volume, correto? Todos que tem um subwoofer, tu vai ver, tem uns que é à frente, né? E outros modelos são atrás, tá? Então, a primeira vez que você vai configurar o seu sub, eu indico que você deixe ele no meio, tá? Que é um volume 50%. Principalmente você vai fazer, quando você vai fazer ali um ajuste de caixas de som pelo setup do teu receiver, tá? E geralmente você também vai fazer ali rodar um sistema de calibragem automática. Então eu sempre eu recomendo, né, que você deixe sempre ele no meio, tá? Porque será uma opção melhor para você fazer a tua calibragem no primeiro momento. Depois você vê lá de acordo com teus ouvidos, né, de acordo com o ambiente ali que seja mais agradável a você ali, tá? Então geralmente nas minhas calibragens aqui eu sempre deixo no meio aqui os 50%, tá? Como eu digo, tu pode jogar tanto para direita, para esquerda, diminuir, aumentar aqui, mas eu geralmente na primeira calibragem, né, eu deixo ele no meio, tá? Então, depois daqui embaixo tem o segundo botão, tá? Esse aqui é o botão de crossover, tá? Geralmente, na maioria dos sub, eles são atrás, tá? Na grande maioria, são atrás. Também tem modelos, que eu não recordo quais os modelos, que alguns são na frente, mas a maioria que eu conheço, né? Eles são todos na parte de trás do seu subwoofer, que é o botão de crossover, tá? O que é o crossover? Crossover, ele é um corte de frequência, tá? Do sub, que ele vai atuar tanto para mais, tanto para menos, tá? Se você perceber e gerar o botão mais para a direita, tá? Girar ele aqui mais para sua direita ali, o corte de frequência dele para 150 Hz a 180 Hz, tá? Você vai ver que vai passar mais frequência, tá? E não tão graves para o subwoofer, tá? Se você fizer ao contrário, tá? Jogar mais ou menos aqui em 50 Hz aqui, tá? Esse filtro só vai aumentar e só vai deixar passar a frequência abaixo de 50 Hz. Então vai ficar um grave mais expenso e mais pesado, tá? Assim, como dica, no meu caso, eu sempre deixo entre 80, tá, a 120 Hz aqui na minha sala, tá? Se você quiser um som mais aberto, não tão seco, né? Geralmente eu indico um grave um pouco mais aberto, tá? E se você quiser um som mais fechado, que é dar um grave mais presente no ambiente, tá? Deixe entre 70 a 80 Hz. E depois nós vamos ter aqui, tá? Que é esse botão de fase aqui, tá? Esse botão de fase, geralmente, vamos dizer assim, se você tem um subwoofer que fica atrás do sofá, tá? Geralmente o pessoal é colocado ele aqui em 180, tá? Que ele vai dar um delay, né? Vai sair aquele som atrás do sofá ali, tá? E quem tem um subwoofer que é na frente do sistema, tá? Sempre deixa em 0, tá? Geralmente a maioria de todos os setup aí da galera aí, os sub é tudo na frente, né?
né? E tem mais seria o botão de desligado, né? Ligado e automático. Eu geralmente deixo ele em automático, né? E depois tem uma outra opção ali do crossover, tá? Então daí, se você girar o botão do crossover até o final aqui, tá? Você vai deixar ele no sistema de bypass, tá? O que é esse sistema aqui, tá? Aonde você vai usar a configuração de crossover lá no seu receiver, tá? Aí ele vai ter que estar configurado e ativo lá. Aí o sub ele vai responder o ajuste de crossover lá no teu receiver, tá? Então eu confesso aí para vocês que geralmente eu não faço, a maioria é quem faz isso para ter um som mais presente ou alguma outro tipo de equipamento aí que envolve esse tipo de regulagem. Eu na minha particularmente eu não uso, tá? Eu gosto de usar ele para mim configurar ele aqui. Então assim, ó, galera, é um pouco que eu sei, tá? Que tá como tá o meu setup, porque às vezes muita gente tem dificuldade aí, confesso para você aí que como regular o subwoofer, tá? Eu também tive dificuldades, tá? Como eu falo, sempre a gente tá aqui para aprender, tá? A tentar calibrar da melhor forma possível, tá? Então seria esse aqui só um básico que a pessoa vai pegando e vai se ajustando conforme o teu aparelho e conforme o teu sub. O básico é o básico, tá? E depois você vai se aperfeiçoando aí para pegar uma coisa mais avançada aí que esteja aí do bom agrado aí dos teus ouvidos, tá? Então assim, ó, foi uma coisa rápida aí, tá? Que eu digo, foi uma explicação básica, não tão bem específica, tá? Pelo que eu sei aqui até agora. E tá aí, tá? Se tiver alguma pergunta, se alguém tiver mais opinião sobre isso aí, cara, a gente tá aí para escutar várias opiniões de vocês aí, tá? Eu agradeço aí para vocês terem acompanhado aí e até a próxima, né? Um abraço, até mais.